programa de hoje você vai ver homenagens. Escritor Cássio Cavalcante e pastor Francisco Técio recebem título de cidadão do Recife. E mais, audiência pública debate regulamentação das torcidas organizadas. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá! O TV Câmara do Recife de hoje começa com um assunto que mexe com a rotina da cidade em dias de jogos de futebol. As torcidas organizadas. Na Câmara, uma audiência pública discutiu formas de ordenar os grupos de torcedores e garantir a paz dentro e fora dos estádios. No plenarinho da Câmara, tricolores, alvirrubros e rubro-negros deixaram a rivalidade de lado e se reuniram para discutir propostas que resgatem a paz nos estádios de futebol. A audiência pública, presidida pelo vereador Anderson Florencio, teve como tema o projeto de autoria dele, que trata do ordenamento das torcidas organizadas. Ele propõe, entre outras medidas, a criação de um cadastro de torcedores, com o nome completo, fotografia, CPF, data de nascimento, estado civil, profissão e endereço. Proíbe ofensas à torcida do adversário e cria um setor exclusivo para a torcida organizada. Torcedor que provocar tumulto, cometer ou incitar violência fica proibido de frequentar os estádios por 3 anos. O projeto tramita na Câmara desde 2013. Já passou pelas comissões e está pronto para ser votado. Mas antes, o parlamentar decidiu discutir mais a matéria com representantes das torcidas organizadas e do poder público. O projeto trata do fim das torcidas organizadas violentas. Nós, através do projeto, estamos obrigando que as torcidas façam um cadastro, né, dos seus membros. Esse cadastro tem que ser atualizado a cada 3 meses, tem que ter a chancela do Ministério Público, juizado torcedor, da própria federação, da Polícia Militar. Ou seja, com isso, nós queremos afastar dos estádios, afastar do convívio dos eventos esportivos, torcidas organizadas, violentas, na cidade do Recife. É esse o intuito. O projeto ele vem a disciplinar, a traçar regras que, a partir daí, a gente vai poder separar o joio do trigo. As torcidas que forem ordeiras, as torcidas que estão lá, né, para torcer, para incentivar o seu clube, essas poderão existir. Porém, aquelas que estão dispostas a praticar violência, ato de vandalismo, como a gente vem observando, né, ao longo dos anos, essas estarão com os dias contados. Os vereadores Carlos Gueiros e Romerinho Jatobá também participaram do debate. O secretário municipal de esportes, Jorge Braga, propôs punições escalonadas, cada vez mais severas para os reincidentes, além do uso de tecnologia para identificar os integrantes das torcidas organizadas. Há muito tempo a gente carece de algo que seja objetivo, de algo palpável em que a gente possa dizer, a partir deste debate nós teremos regras claras, nós teremos punições objetivas, nós teremos uma forma de coibir esses abusos que existem em relação à violência no futebol. Então eu acho que ao mesmo tempo em que nós precisamos preservar as pessoas que não estão envolvidas com isso, mas punir rigorosamente todo mundo que é envolvido nesses casos de violência. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, não acredita que a solução seja acabar com as torcidas organizadas, mas aumentar o rigor contra os maus torcedores e acabar com a impunidade. Quando a gente fala e se reporta a torcida organizada, eu entendo que é um equívoco, porque a torcida organizada não é em si própria a causa ou a única responsável pela violência urbana. Nós temos aí uma questão social, antropológica, de violência, principalmente social, urbana, periférica, de uma fase que fica um grupo social excluído e majoritariamente de uma faixa mais jovem. O importante é que a gente busque soluções tópicas, como agora do projeto, que deve resolver alguns itens que estão demandando algumas correções. A solução não é extinguir a torcida organizada. Depende, São Paulo já extinguiu várias vezes e o fato de extinguir essa ou aquela torcida organizada não vai deixar que um marginal assalte alguém num ônibus, que um marginal deprede um ônibus, isso não vai causar nenhum resultado prático. Tem alguma sugestão do que seria de fato ideal para ser colocado em prática, para tentar mudar a situação? Várias. A principal, a gente precisa quebrar essa cadeia de impunidade. Como a gente vai fazer isso? A federação já propôs ao governo do estado
é preciso haver uma decisão política do governo do estado de que aquelas pessoas que em dia de eventos, sejam jogos ou show, praticam delitos como vandalismo, elas têm que ser autuadas em flagrante por formação de quadrilha. Não basta apenas um TCO. Aquelas que cometerem infrações menores têm que ser registradas no TCO corretamente. Contudo, não apenas para assistir uma aula, mas sim para prestar serviço comunitário obrigatório. Por exemplo, ser obrigado, impelido a ir ao quartel do Derby, trabalhar na limpeza e recuperação do teatro do Derby. Foi uma proposta que nós fizemos também. O grande problema é que a gente tem aí alguns grupos de defensores de direitos humanos que acham que essas medidas são reacionárias, que caracterizam campo de concentração. Então, ou a gente decide que é a favor do bem público, da sociedade, da segurança pública, ou a gente fica com esse discurso purista dos anjos de que a pessoa que quebra um ônibus tem que receber um lanchinho e ouvir uma aula. Então, eu prefiro ser radical, por isso que me acusam, às vezes, de ser... A semana passada me chamaram de nazista. Eu queria confinar. É para confinar mesmo, é para botar para trabalhar mesmo, para limpar, para carregar os móveis quebrados. Senão, não adianta nada. Para eu fazer um ato, como eu faço todo dia, dizer que ele está proibido ao jogo, e ele vai, recebe um lanche, no outro dia vai, eu estou enxugando gelo. O comandante do Batalhão de Choque de Pernambuco, Coronel Fernando Aníbal Rodrigues Lima, afirmou que a violência dentro dos estádios é baixa, em média 3 ocorrências por jogo, mas que do lado de fora o perigo é maior. Ele sugeriu o uso da Guarda Municipal, principalmente para organizar a entrada dos torcedores. Já o promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, José Bispo, disse que a responsabilidade deve ser de todos e quem deixa de denunciar os agressores está alimentando a impunidade. O Major Eduardo Araripe, do Corpo de Bombeiros, sugeriu exigir dos clubes projetos de segurança e planos de contingência para os estádios. Além disso, proibir a presença das torcidas organizadas dos times visitantes. O projeto defende que exista um setor específico para torcidas organizadas dentro dos estádios. Então, caso essa proposta ela seja aprovada, a nossa sugestão, na verdade, é para que, já que haverá um setor específico, esse setor, acreditamos, existirá apenas nos estádios onde o clube mandante estará jogando. Consequentemente, a torcida visitante, né, ela poderá comparecer ao estádio, mas não como torcida organizada. Até porque, pelo projeto, não haverá um setor específico para a torcida organizada visitante. Então, a proposta seria apenas, somando-se ao que já existe, de caso, de fato, haja esse setor específico, que as torcidas visitantes elas compareçam enquanto torcidas do clube, né, e não como torcida organizada no estádio visitante. O vereador Anderson Florencio vai agora analisar as sugestões apresentadas para aperfeiçoar o projeto de lei. Várias novidades aí foram trazidas pelas autoridades, né, por pessoas que têm realmente uma experiência, uma expertise, né, sobre o tema. Então, a ideia da audiência pública é essa: a gente colher mais informações, a gente debater mais e melhor, para que o projeto não fique apenas no papel, para que o projeto possa ser bem aproveitado, né, que Recife dê o exemplo para o Brasil inteiro. Né. A nossa ideia é essa: abrir a discussão, né, receber as contribuições e que o Recife possa ser vanguarda, né, no novo momento das torcidas organizadas aqui na cidade do Recife, mas também nos eventos esportivos, que seja um momento de confraternização, um momento de congraçamento entre os torcedores. Pode haver modificação no projeto? Pode haver modificação, né? O que a gente quer é que funcione. A gente quer realmente dar um fim, dar um basta à violência aqui na cidade do Recife, mediante eventos esportivos. Então, essa é a nossa ideia. Estamos escutando as torcidas, estamos escutando os clubes e todas as autoridades competentes para que a gente possa realmente avançar e Recife possa ser um marco, né, num novo momento, né, em relação a torcer, ao futebol. Né? Nós temos uma cidade que envolve passionalmente, né, com o futebol. Né? Existe um carinho muito grande pelos eventos esportivos. A gente espera que sejam momentos de paz, momentos de lazer, não momentos de violência. Música e oração marcaram a homenagem ao pastor Francisco Técio. Pernambucano natural de Floresta, ele recebeu da Câmara o título de cidadão do Recife. A tarde foi de homenagens ao pastor Francisco Técio, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Nova de Paz, em Pernambuco. Ele recebeu o título de cidadão do Recife das mãos do vereador Alfredo Santana. O parlamentar foi o autor da homenagem. Coube a mim a honra de indicar aos meus pares este ser humano tão querido e estimado por todos.
Opinião que é compartilhada por todos os que convivem com ele. Um desprendido homem, formador de ideias, que acolhe, que exorta, que ensina, que revela talentos, exerce liderança, contesta, explica, entende. Por tudo isso, um grande colecionador de honras. O meu muito digno homenageado pastor Francisco Tércio, tentarei aqui, nessas poucas palavras, fazer uma digressão acerca da trajetória da vida desse homenageado nessa tarde. No entanto, não resisto a antecipar às senhoras e aos senhores aqui presentes que terão o prazer de compartilhar a história de um homem mais que lutador. Esse merecido título de cidadão do Recife, concedido hoje ao presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, Francisco Tércio de Vasconcelos Cordeiro, é uma demonstração de reconhecimento à força e aos trabalhos desenvolvidos por esse líder religioso. O nosso homenageado é homem obstinado, pertinaz, crente na máxima de que barreiras foram feitas para serem transpostas, e sua história de vida e superação, que mesmo apresentada de forma resumida, já é mais que suficiente para justificar esta singela homenagem prestada por todos nós. Alfredo Santana falou sobre a trajetória do líder religioso e destacou também o trabalho dele como militar. É importante destacar a sua imensa contribuição e influência no comando da Polícia Militar aqui em Pernambuco, onde exerceu as funções de comandante em 7 batalhões, lugar onde criou fortes laços de amizade. Devo dizer, estimado pastor, que Recife hoje recebe como filho desta terra que carrega em seu ventre homens de coragem, aguerridos lutadores. Tais adjetivos só complementam e engrandecem o que já és. É com muita honra que damos, portanto, as boas-vindas ao mais novo cidadão recifense. Muitos aplausos e louvores religiosos marcaram a solenidade. O pastor Francisco Tércio destacou que o momento era de gratidão. Eu quero agradecer inicialmente a Deus esse grande privilégio de poder estar aqui nesse lugar. Para alguns, talvez isso represente alguma coisa assim muito importante, mas para mim talvez não se consiga alcançar a dimensão dessa importância pelo que eu fui no passado e de onde eu vim, que é muito importante, eu não tenho dúvida, mas eu gostaria de dar um destaque assim, tão grande a este ato, que minhas palavras são poucas para dizer da nossa alegria e de nossa gratidão a Deus por este momento. O pastor passou a maior parte da vida na Vila do Ipsepe. Ele falou da relação com o Recife. Gosto da cidade do Recife, amo a cidade do Recife, foi aqui que passei a maior parte da minha vida, fui criado na Vila do Ipsepe, foi ali onde vivi muitas aventuras, foi ali que comecei minha carreira na Polícia Militar, comecei a formar as bases da minha vida ali na Vila do Ipsepe, e assim minha vida foi desenvolvendo. Quando eu aceitei Jesus, estava dentro da Polícia Militar, já como capitão, e pela misericórdia de Deus, criamos dentro da Polícia Militar
a União dos Evangélicos, junto com alguns companheiros. Com oração, Francisco Tércio agradeceu a homenagem. Senhor Deus, a tua palavra diz, Deus, que o que eu faço agora não sabes tu agora, mas saberás depois. Aleluia! E neste momento, Deus, eu já vejo o teu trabalhar no amanhã, que o teu nome seja engrandecido verdadeiramente na vida de cada um dos que aqui chegaram, Senhor. Obrigado, Deus bendito, por todos que aqui vieram, por esta honra. Obrigado, Deus bendito, pela tua igreja, que o teu povo saia daqui alegre, Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, agora, pela nossa presidente, Senhor Deus, presidente desta nação, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por todas as autoridades constituídas, Pai, do legislativo, do judiciário, Deus, também federal, estadual, municipal, todos os poderes constituídos, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por cada um que exerce cargo de autoridade, Senhor. Aleluia. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, abençoa, faz esta nação próspera, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor Deus, diante de todas as coisas, a tua bênção, em especial sobre a vida do teu povo, Senhor. Pai bendito, obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja de Deus diz: amém. Cantem comigo assim: mais grato a ti. O pastor José Adelmo e Júnior Moura falaram um pouco sobre o colega. Parabéns, pastor Tércio, pelo exemplo de esposo, pai, avô, irmão, amigo, desbravador, corajoso, destemido, empreendedor e, acima de tudo, pastor, que o Senhor tem sido para todos nós, ministros, presbíteros, diáconos, auxiliares, irmãos que formam o Ministério Novas de Paz e outros irmãos de várias outras denominações aqui presentes que estão junto conosco para lhe prestigiar com muita alegria e agradecer a Deus que está acima de tudo e de todos. Este é o reconhecimento que o Senhor está recebendo dos vereadores desta casa e do povo recifense. Abre parênteses, claro, destacando aqui o pastor e vereador Alfredo Santana, que foi o autor do projeto deste honroso título, fecho parênteses. E toda a sociedade, não só do Recife, mas de todo o Estado. E quero, mais uma vez aqui, encerrar as minhas palavras citando mais um texto da Bíblia Sagrada que está no livro dos Salmos, Salmos de número 118, e o versículo 23, que diz: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Parabéns, pastor Tércio. O pastor Tércio, ele, através das suas atitudes, ele tem sido um exemplo de pai, ele tem sido um exemplo, posso falar em nome da irmã Sandra, que aqui está, de esposo, de avô, e eu fico a pensar, ser homem de Deus atrás de um púlpito é relativamente fácil. Quem concorda, diga amém. Por trás de um púlpito, às vezes até para receber a homenagem das pessoas que olham de longe e ver apenas o trabalho. Mas eu quero exaltar essa expressão, homem de Deus dentro de casa, diga glória a Deus. Então,
Pastor Tércio, eu louvo a Deus por esse exemplo que o senhor dá dentro de casa. Toma a liberdade dessa semana, estava tomando um café com o pastor, e às vezes ele tem essa expressão assim, um pouco fechada, né? Mas é fruto do quartel, né, coronel? É fruto do quartel. É fruto do quartel. Então, eu estava lá tomando um café com o pastor, e ele estava contando o enredo de um filme. Não lembro o nome do filme, e o pastor sorrindo. E eu lembro que a parte do filme era que o homem estava morto, dentro de um caixão, e se levantou, e ele contando isso, e rindo. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa, pastor, é ver o senhor fazendo o que gosta. O senhor é um homem alegre, para a glória de Deus. O senhor é um homem satisfeito. Eu posso dizer que o senhor é um homem de alma lavada. Amém? Então, o pastor Tércio tem esse jeito dele, mas ele sorri, e principalmente dentro de casa, aí muito, viu? Então, eu agradeço a Deus por isto, por este momento, e em nome, posso dizer, da família, não sei se outros terão oportunidade, mas se não, em nome da família, deixar aqui registrado essas palavras do meu coração, essas palavras que verdades são a respeito deste homem de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O jornalista e escritor cearense Cássio Cavalcante é o mais novo cidadão do Recife. Ele recebeu a comenda numa homenagem de Vera Lopes. O jornalista e escritor Cássio Cavalcante nasceu em Fortaleza, mas aos 22 anos se mudou para o Recife. Ele escreveu a biografia da cantora Nara Leão, fundou o jornal Folha Cultural para divulgar a cultura pernambucana. É membro da Academia de Letras de Pernambuco, da União Brasileira de Escritores e escreve no jornal Folha de Pernambuco. Por esse trabalho, recebeu na Câmara o título de cidadão do Recife, em reunião solene presidida pelo vereador Aderaldo Pinto. A iniciativa da homenagem foi da vereadora doutora Vera Lopes. Cássio Murilo Coelho Cavalcante, jornalista e escritor, é radicado no Recife desde o ano de 1993. Um apaixonado por nossos valores, não mede esforços para proporcionar o movimento da cena cultural. Com essa ação, defende, promove e valoriza a nossa cultura. Casado com a pernambucana Ana Isabel, engenheira da ILURB, seu filho Cássio Júnior, um recifense de 20 anos, que cursa Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Muitas são as frentes que o laureado escolheu e está na defesa do que acredita. Primeiro secretário da Academia Recifense de Letras, ocupando a cadeira número 1. Pertence à Academia Olindense de Letras, ocupando a cadeira de número 20. Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda, ocupando a cadeira de número 21. Academia de Artes e Letras de Pernambuco, ocupando a cadeira de número 10. Acadêmico correspondente da Academia de Letras e Artes de Fortaleza e Academia de Letras Juvenal Galeno. Membro da Academia de Artes e Letras de Valparaíso, no Chile, como deputado da Comissão Brasileira. Membro da SABEP, Sociedade dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Pertence à AIP, Associação da Imprensa de Pernambuco, e à UBE, União Brasileira de Escritores. É biógrafo da cantora Nara Leão. Entre as muitas homenagens já recebidas, citamos personalidade da neolatinidade, concedida pelo Conselho Consultivo do Movimento Festival Internacional de Culturas, e recebeu o Núcleo de Letras e Arte de Lisboa a comenda Luís Vaz de Camões, em comemoração aos 8 séculos da língua portuguesa. É verbete do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira.
O memorável escritor Victor Hugo afirmou: a imprensa é a imensa e sagrada locomotiva do progresso. E o grande brasileiro Rui Barbosa definiu: a imprensa é o dever da verdade. Este nosso jornalista e colaborador dos jornais, Folha de Pernambuco, Recife, Terra da Gente, Surubim, Voz do Planalto, Carpina e Folha do Espírito Santo, em Cachoeira do Itapemirim, é editor do jornal Folha Cultural, que, além de distribuir em nossa capital, com pontos de distribuição fixa, leva a nossa história para as cidades de Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, João Pessoa, Natal e Fortaleza. Vejo neste cidadão um esposo atencioso, um pai dedicado, um amigo leal, um escritor dinâmico, um jornalista coerente e ainda um competente defensor dos valores, costumes, comportamentos, conhecimentos, gastronomia e da cultura da nossa terra. Jornalista Cássio Cavalcante, por este título de cidadão do Recife, sinta-se abraçado por todos nós recifenses. Obrigada. Participaram da solenidade o ex-secretário de Saúde de Pernambuco, Gentil Porto, o diretor de Patrimônio do Museu de Arte Moderna Luísio Magalhães, Wilton de Souza, e o escritor Valdênio Porto. A vereadora entregou ao homenageado o título de cidadão do Recife. Cássio Cavalcante agradeceu a homenagem e falou da inspiração que vem das ruas, dos poetas e do carnaval do Recife. Como nos versos do poema Tarde no Recife, de Joaquim Cardoso. Da Ponte Maurício, o céu e a cidade. Fachada verde do Café Maxime. Cais do Abacaxi e Gameleiras. De torre do telégrafo óptico. A voz colorida da bandeira anuncia que os vapores entram no horizonte. Tem gente apressada, tanta mulher bonita, a tagarelice dos bondes e dos automóveis. Não posso deixar de agradecer a todos os membros da Câmara do Recife por tamanha honraria que me agraciaram. Meu abraço maior vai para a vereadora doutora Vera Lopes, que mais que um político, é um ser humano que se preocupa com o semelhante. Tem como instrumento de transformação social seu dom, a medicina. Tem uma jornada política, aliás, tem em sua jornada política um amparo para as realizações no social. Por iniciativa desta notável mulher, recebo hoje o título de cidadão do Recife. Aceito esse título como a acolhida oficial dessa cidade, que tanto gosto e admiro. E a gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!